graduação, carreira e especialização dessa área linda que é a medicina veterinária. E para poder falar melhor sobre esse assunto, convidamos a doutora Priscila Carvalho Bonfim, que é médica veterinária graduada pela Universidade Federal do Tocantins, especializada em medicina felina e graduanda em nefrologia em felinos. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Melissa, obrigada. Doutora, para iniciar, vamos falar um pouquinho como foi o seu início na carreira, na graduação. Durante a graduação, você pensava em qual área se especializar e por que escolheu essa especialidade? Então, na época, se falava muito pouco em especialização. E aí, o que eu mais gostava na faculdade era o laboratório clínico. Foi onde eu comecei a me dar os meus primeiros passos. Então, eu tive uma oportunidade, aproveitei na época, na universidade, era um programa de intercâmbio nacional chamado Mobilidade Acadêmica, e aí eu tive a oportunidade de ir para outra instituição, que foi a Universidade Federal de Goiás, na época. Lá eu tive contato com outros profissionais e foi quando eu conheci vários profissionais que eram especializados e que eram nossos professores. Então, eu comecei a desenvolver apreço, né, por estudar algo que realmente eu gostasse. E naquela época, dentro da Universidade Federal do Tocantins, eu tive contato com uma professora que gostava muito de laboratório clínico e de gatos. Então, começou a nascer um desejo de estudar melhor, conhecer melhor a espécie, as particularidades. Então, eu percebi ali que exigia um pouquinho mais de estudo e foi quando eu me interessei. E qual foi a maior dificuldade durante o processo de especialização? E qual conselho você daria para essa galera nova que está formando, ou recém-formado e que pensa em fazer alguma especialização? Olha, se especializar não é fácil, né? Na época, os custos eram muito onerosos, hoje ainda mais. Mas foi algo que eu resolvi fazer porque o meu atendimento necessitava disso. Então eu vi que os gatinhos chegavam, precisava de um domínio e tinha uma única profissional na cidade que era médica veterinária especializada em gatos. Então ela me deu muito suporte. Não foi fácil, porque eu teria que viajar, deslocar até Brasília, depois eu mudei para Goiânia para fazer a especialização lá, né, nesse tempo, ia e voltava. E aí foi onde a gente percebe que realmente exige muito esforço, né, de nossa parte. Tem que ter dedicação, não basta só ir lá, assistir a aula e voltar. É preciso colocar em prática tudo que a gente aprende. Então o conselho que eu deixo para o pessoal que quer se especializar é primeiro ter uma paixão. A paixão é importante, porque depois da paixão vem a dedicação. Ninguém se dedica a algo que não gosta. E foco, né? Exatamente. Então é necessário estudo, preparo e mesmo depois que a gente faz uma especialização, a gente precisa continuar se dedicando, porque tudo vai se mudando, os conceitos, os protocolos, então se não tiver dedicação, infelizmente não consegue. E qual o papel dessa especialização na medicina veterinária? Hoje a gente percebe que a gente trabalha com um membro da família de alguém. Então, é aquele gato que se torna um membro da família. Esse papel é fundamental. Por quê? Porque nós ajudamos de forma médica, mas nós também damos apoio emocional. Quando um gato dentro daquela família está doente, todos adoecem, né? Então, é importante um bom preparo. A medicina felina nos ajuda a ser muito rápidos em diagnosticar, a termos uma medicina muito mais voltada, específica, olhar para o paciente felino é diferente. Então hoje quando a gente atende um gato, a gente já imagina quais são as particularidades dele, quais as principais patologias, conhecer as doenças que envolvem aquela espécie, aquele grupo de animais daquela idade, ou se é um gato que mora em casa, ou se ele é semi-domiciliado. Então, entender essas particularidades são muito importantes. E hoje é muito assim, as pessoas confundem muito, acham que gato é a mesma coisa de cão, né? Não é. E não é. É totalmente diferente. É verdade, a gente tem doses diferentes para gatos,
A gente tem medicamentos que são impróprios para eles, ou medicamentos que inclusive nem sequer podem ser utilizados, né? Então tem que conhecer. E qual parte dessa especialização que você mais gosta? Com certeza a nefrologia, né? E a medicina felina intensiva. Então eu percebi que a maioria dos meus gatos que vinham eram gatos de meia idade a idosos. E qual a principal doença? A doença renal crônica. Então foi por isso que eu quis buscar um pouquinho mais, conhecer, para ajudar também no tratamento. E quais foram, doutora, os maiores desafios durante a sua carreira? Eu tive muitos, né? Primeiro, a gente precisa ter um pouco de confiança no trabalho que a gente faz e no treinamento que a gente for buscar. Isso é importante. Mas o maior desafio de todos é ter que lidar com o luto e a perda dos nossos pacientes. Eu tenho pacientes que eu acompanho desde a infância. Alguns eu fiquei com eles anos, então é muito difícil perder, né? Toda vez que a gente perde um paciente, a gente sempre sente muito. Então esse é um desafio muito grande até hoje. Você tem algum caso, algum relato que você poderia nos passar que marcou assim, a sua carreira? Sim, eu tenho. Eu lembro de um gato que eu recebi um telefonema que ele tinha sido atropelado. E aí eu pedi para ser encaminhado, não teve como, eu cheguei para o atendimento, fui fazê-lo. E esse gato, ele teve alterações neurológicas muito importantes na época. Os tutores estavam dispostos a fazer eutanásia, mas a gente acreditava que não. Não era um caso de eutanásia, a gente via possibilidades. Então teve um dia que a tutora pediu para que fosse feito, e aí esse paciente, eu falei para ela que eu queria a tutela dele. Então a gente resolveu ficar com o gato, né? Ficamos com esse gato, cuidamos bem dele, não foi feita eutanásia, depois ele foi adotado por uma outra família, e hoje, né? Há muito tempo depois, ele está vivo, está bem, está saudável, né? Então eu vi ali que a gente tem que ser muito ético, principalmente, para fazer a coisa certa, né? E confiar também que o treinamento, ele, quando a gente aplica, ele realmente funciona. Então, doutora, muito obrigada pela entrevista. Tenho certeza que toda essa informação que a senhora passou vai contribuir muito para a comunidade acadêmica, principalmente para os estudantes de medicina veterinária, os estudantes que já estão nessa reta final, que está ainda em dúvida, né, em que se especializar, em qual área seguir. Tenho certeza que essa entrevista vai contribuir muito para a tomada de decisão dessas pessoas que ainda estão em dúvidas em qual área seguir. E quem tiver alguma dúvida, curiosidade sobre essa especialização na área de medicina felina, pode entrar no Instagram da doutora Priscila Bonfim, da clínica Felis Catos, medicina felina especializada, e entra lá e segue, que a doutora tem vários conteúdos relacionados à especialização de gatos. E em breve a gente vai colocar essa entrevista no nosso canal também, da turma de Medicina Veterinária, turma 2 da Uninasal. Muito obrigada e até a próxima!